Ave Maria. São os traços que marcam as notas. Gente, de que
falar esse nome, não vou errar. Gente, qual é o material desse violão? Você concorda? Se a gente não tivesse todos esses elementos, nós não teríamos o violão tal como ele é. Sim ou não? Sim. Gente, se o violão fosse composto só de cordas, seria o suficiente para nos trazer a música? Não. Se o violão tivesse só a boca, seria o suficiente para nos trazer a música? Não. Se o violão fosse só de madeira, apenas a parte de madeira, nós não ouviríamos a música, não é mesmo? Todos esses elementos, eles se harmonizam para produzirem um som. E esse som é o som que chega aos nossos ouvidos e que inúmeras vezes toca a vida e o coração das pessoas. Irmão, tal qual esse violão, que tantas e tantas vezes nos serve nas reuniões de oração, assim são os elementos que a nossa reunião de oração precisa ter. Muitos a gente já conhece, mas que a gente não se dá conta deles. Mas hoje, o Senhor, Ele quer pôr luz, assim como a profecia nos dizia inicialmente. O Senhor, Ele colocava luz sobre nós, e eu confio nesse luz. O Senhor, esta noite, Ele quer trazer luz sobre as nossas realidades dentro do movimento. E o tema dessa formação é os elementos da reunião de oração. Vamos aplaudir o membro. O tema da formação é? Amém. Gente, se é uma formação, nesse espaço, eu vou tomar e retomar o tempo inteiro. Vou perguntar, quem estiver atento vai saber. Então, daqui a pouco eu vou perguntar, vamos ver se vocês estão sabendo. O tema da formação, elementos da reunião de oração. Irmãos, o que você acha que é o primeiro elemento? Eu não estou falando em ordem, não. Estou falando só aleatoriamente. O que você acha que compõe a reunião de oração? Hã? Não ouvi. Olha que povo esperto. O louvor é um. Muito bem. Além do louvor, tem outro. Tem mais. Muito bem. Outro. Silêncio. Além do silêncio. Muito bem. O próximo. Começa com pre e termina com gação. Muito bem, a pregação. Se tem a pregação e toca o coração, depois da pregação nós vivemos os... Muito bem. E depois dos testemunhos a gente precisa dar os... Agora eu quero ver quem lembra. Não ainda. Vai lá, fala para mim um elemento da reunião de oração. Louvor. Oração em línguas. O canto. A pregação. O silêncio. O ato penitencial. E o testemunho. Faltou algum? Vamos aplaudir esse povo esperto. Irmãos, aqui é claro que a gente está falando não do núcleo e não estamos falando do grupo de perseverança. Especificamente, esses elementos eles compõem a reunião de oração. Agora eu preciso te dizer que o grupo de oração, muitas vezes a gente fala bem assim: ô fulano, vai lá no meu grupo de oração, porque o meu grupo de oração é uma bênção. E às vezes o irmão ele não pode ir no grupo de oração todo, porque o grupo de oração ele é composto de 3 momentos. Quem é esperto sabe. Quais são os 3 momentos do grupo de oração? Núcleo de serviço, perseverança. Gente, eu já posso ir embora. Não posso. Um povo muito sabido aqui, viu? Grupo de perseverança, reunião de oração e núcleo de serviço. Se nós pensarmos nessa perspectiva, irmãos,
de que esses 3 momentos são essenciais, a gente vai entender que um grupo de oração, para se sentir completo, ele precisa dessas 3 realidades. Bem como a nossa reunião de oração, ela precisa ter desenvolvida esses 3 elementos. Durante essa formação, nós vamos tratar de todos eles. Agora eu quero perguntar só uma coisa. A nossa reunião de oração, a minha e a sua, ela segue roteiro ou ela é espontânea? E aí? A nossa reunião de oração, como ela acontece? Ela é uma oração, ela é uma reunião de oração espontânea ou ela segue um roteiro fixo? Conversa aí com o irmão, que está todo mundo na rua. Vê aí o que ele acha. E aí, irmãos? Segue roteiro ou é espontâneo? Irmãos, ela é espontânea. Isso não quer dizer que ela não tenha uma ordem. E aí, olha só. O povo é obediente até no silêncio. Olha só. Quando eu digo que ela é espontânea, significa, irmão, que eu não vou para a reunião de oração achando assim, ó, a cada 5 minutos eu tenho que mudar o momento. Não é assim que a gente faz, porque a gente obedece a moção do Espírito. Só que, por mais que seja algo que eu colho do Espírito e que seja fruto da sensibilidade, da abertura ao Espírito Santo, isso não quer dizer que a reunião de oração não seja uma reunião ordenada. Veja, Paulo escrevia cartas aos Coríntios, e naquela cidade ali, onde ele ensinava aqueles irmãos, gente, havia tantas situações de orientação e de necessidade de ensino, que foi preciso que ele escrevesse várias cartas só para dizer ao povo como usar os carismas. Então, assim, por mais que nós nos abramos aos carismas e deixemos que eles nos conduzam, mesmo assim existe uma ordem na hora da profecia. Quando uma profecia é proclamada, a gente faz o quê? Para eu ouvir uma profecia, o que eu preciso? Silêncio. Depois que eu acolho a profecia no meu coração, se eu sinto que aquela profecia é de Deus, o que eu falo? Confirmo. Irmão, se um irmão está profetizando, os demais silenciam. Depois, se Deus colocou aquela moção no meu coração, então eu confirmo. Então vejam que todos esses elementos da reunião de oração, eles vão se juntando, mas eles não se juntam aleatoriamente. Eles não se juntam de qualquer forma. Eles não se juntam de qualquer maneira. Existe uma ordem em nossa reunião de oração. Então, a primeira certeza que nós precisamos ter nesta noite é que, por mais que a nossa reunião de oração seja fruto do Espírito e nasça dele, ela é uma reunião ordenada. Nós precisamos ter uma ordem espiritual para conduzir. E aí, irmãos, quando eu orava ali há pouco, o Senhor me dizia o seguinte: para esse povo que aqui está, que os grupos de oração de Santa Maria são portas que Deus dá para que essa cidade chegue ao céu. Cada grupo de oração, em cada paróquia, em cada comunidade, em cada reduto onde ele acontece, é uma oportunidade que aqueles que lá estão adentrem o céu. Para eu adentrar o céu, irmão, o Senhor abriu uma porta, e essa porta é o meu grupo de oração. E aí, irmão, eu não tenho o direito de não servir direito no grupo de oração, porque o meu grupo de oração é porta do céu. Fala para o irmão isso. Irmão, seu grupo de oração é porta do céu. Nós precisamos servir melhor. Amém. Irmãos, dizendo isso, 2 elementos eles são essenciais para a reunião de oração. Às vezes acontece, sobretudo na Semana Santa, lá no meu grupo de oração na Ceilândia, às vezes a gente tem, por exemplo, na quarta-feira de cinzas, às vezes o povo vai, a missa é mais cedo, e o povo quer reunir ali no grupo de oração. Não, vamos fazer reunião de oração. E às vezes a gente não
faz, o povo fica, não, vamos fazer pelo menos um momento. E aí a gente faz. E aí, às vezes a gente tem 20 minutos para fazer a reunião. Dá para fazer uma reunião em 20 minutos? Dá. Duas coisas não podem faltar. O que vocês acham que é? Louvor e a pregação. Irmãos, e às vezes você pode não acreditar, mas tem grupo de oração que se reúne, mas substitui a pregação por um lanche, substitui a pregação por uma partilha, substitui a pregação por uma dinâmica. E não é isso que Deus nos pede. Na nossa realidade, se eu não tenho tempo para tudo, o louvor e a pregação não podem deixar de acontecer. Por que o louvor? O louvor, ele abre o nosso coração para que nós reconheçamos Deus como Ele é. E aí, irmão, existem inúmeras formas de oração, mas o louvor, ele tem um estado de primazia. O louvor, ele é uma oração que, pela forma que ele nos dá, pela capacidade espiritual que o louvor exerce em nós, ele nos leva de uma maneira muito mais direta a Deus. Porque quando eu louvo a Deus, eu reconheço que Ele é tudo e eu não sou nada. Eu desloco, irmão, quem eu sou e coloco Deus no seu trono. É preciso que a gente entenda que se eu não posso me delongar 30 minutos em quaisquer que seja a oração, se eu tenho 5 minutos, que eu utilize a minha oração para reconhecer Deus como Ele é. E aí, irmãos, eu coordenei meu grupo de oração, e algo que o Senhor me falava assim que eu assumi a coordenação é que o povo não louva a Deus porque não sabe louvar. E às vezes eu for falar assim, gente, vamos louvar a Deus, às vezes nem a gente sabe. Porque aí a gente começa, oh meu Deus, muito obrigado pela minha família, muito obrigado pelo meu carro, muito obrigado pelo meu emprego, muito obrigado pelo meu marido, pela minha esposa, pelo meu filho que agora está lavando a louça. E aí a gente vai louvando a Deus por tudo aquilo que Ele nos faz. Mas antes de louvar a Deus pelo que Ele faz, nós precisamos louvar a Deus pelo que Ele é. Porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele é compassivo, porque Ele é justo, porque Ele é manso, porque Ele é prudente, porque Ele... E aí, quando não tiverem mais características para explorar de Deus, automaticamente brota no meu coração as coisas que Deus me fez. E aí, irmão, eu preciso ensinar isso aos irmãos, por quê? Porque o nosso louvor a Deus não se pauta naquilo apenas que Ele nos dá, aquilo que Ele nos faz. Deus não é troca, irmão. E se Deus fosse um Deus que nos dá para que nós o reconheçamos, isso é o suficiente para não ser Deus, que é comércio, caberia na minha cabeça. E se cabe na minha cabeça, é o suficiente para não ser Deus. Porque a palavra vai nos dizer que Deus extrapola o entendimento. Deus não pode ser compreendido com a nossa razão. É fruto da fé. E aí eu preciso, irmão, ir lá na minha reunião de oração e ensinar aqueles irmãos a louvar. E aí, irmão, às vezes ensinar a louvar é me misturar no meio da assembleia. Quantas pessoas vão louvar, aí fica assim, quando eu não era servo, meu desejo do meu coração, falar, eu quero tanto ser servo. Se esse povo soubesse, me chamava amanhã. Por quê? Porque tinha um banco lá no fundo que os servos ficavam todos lá. Eu falei, eu queria tanto sentar nesse banco. Meu desejo de servir a Deus é porque eu vi os servos lá no fundo. Eu falei, gente, ali é o lugar da unção. E a assembleia é tudo aqui na frente. Irmãos, às vezes o irmão ele precisa de um incentivo nosso. E como é que ele vai receber o nosso incentivo se eu me colocar entre eles? Eu sento aqui do lado do irmão e o irmão não está orando. E a gente fica bem assim, nossa, não vou orar para aquela ali não, que ela não fecha nenhum olho. Vai lá, embora. Não é, a gente fica, não vou orar para aquela que ela não fechou olho, é uma pedra. A filha dela pior ainda, fica só tirando o esmalte da unha. O filho só no WhatsApp. Esses eu não oro. Mas irmãos, se a gente começar a se misturar no meio do povo e ficar ali entre eles e ir louvando, eles vão ouvindo e vão se abrindo. Então o louvor, irmão, é algo que eu posso sim ensinar. É algo que se
nós precisamos fazer isso. Irmãos, e se eu faço isso, eu libero aquele irmão para confiar em Deus. Porque todos nós temos problemas, não temos? Todos nós passamos por dificuldades, mas se nós entendemos que Deus é o Senhor da nossa história, porque Ele é Deus, os problemas vão tendo menos impacto. As dificuldades, elas não vão nos fazendo cair, porque nós sabemos que Deus é Deus. E a gente precisa, irmão, louvar na dificuldade, não apenas nos momentos alegres. Aquele irmão que vem à minha reunião de oração, talvez ele esteja passando por situações muito piores que as minhas, mas se eu ensino aquele irmão que diante de qualquer situação Deus permanece fiel, porque Deus é fiel, ele vai aprender a confiar. E ainda que ele não receba uma oração de muitas palavras de ciência, o maior presente ele recebeu, o reconhecimento de que Deus é Deus. E aí, irmãos, existem dois tipos de oração, de louvor. Tem o louvor coletivo e o louvor individual. Eu vou começar com o louvor individual. Senhor, eu te louvo porque Tu és maravilhoso, porque Tu és amoroso. Eu te louvo, Senhor Jesus, porque Tu és um amor sem limites. Eu te louvo, Senhor Jesus, porque a Tua misericórdia ultrapassa os meus pecados. Eu te louvo, Senhor Jesus, porque Tu és perfeito, Tu és o início e o fim. Meu Deus, eu quero te louvar pelas dificuldades que eu tenho passado. E aí eu vou conduzindo. Esse louvor é um louvor pessoal, individual. Mas na nossa reunião de oração há também espaço para um louvor coletivo. Vamos louvar o Senhor? Vamos lá, irmãos. Vai louvando ao Senhor por aquilo que você pode louvar. Sentado mesmo, vai dizendo com suas palavras. E às vezes a gente começa na reunião de oração, não vou nem falar das músicas que a gente costuma cantar, né? Mas muitas e muitas vezes a gente começa só animando, e a gente não reconhece a Deus. Se eu não reconheço a Deus, irmão, e se eu não agradeço a Deus por tudo aquilo que Ele é e faz, então não é o louvor. A função de animação é me tornar mais solto, mais livre. A função do louvor é me integrar à pessoa de Deus, é me fazer entrar na realidade de Deus.
E aí, irmãos, eu não sei se você já visitou outras reuniões católicas, mas a reunião de um grupo carismático, ela é diferente de qualquer outra reunião. É ou não é? Por mais que a reunião seja avivada no apostolado da oração, ou entre os catequistas, haja também uma partilha profunda. Eu não estou dizendo, irmão, que não há graça de Deus ali. Eu estou dizendo que o nosso jeito de ser igreja, ele é diferente. Ele é diferente. Nós, quando vemos os carismáticos reunidos, a gente identifica que ali há um jeito de ser igreja diferente. É ou não é? E esse jeito de ser igreja diferente tem uma coisa que nos torna extremamente diferentes, né? O que é? Quando eu chego lá e eu vejo isso aqui, outros grupos talvez não tenham. O que você acha que é? Oração em línguas. Olha, a oração em línguas não é pertença, não é algo que pertence à renovação, pertence ao Espírito Santo. Todos aqueles que quiserem usar, podem, porque é fruto do Espírito, mas entre nós é uma adesão e não uma rejeição. É distintivo da renovação carismática ter em seus momentos a oração em línguas. E aí, irmãos, eu quero te dizer assim, nem vou entrar nessa seara de detalhar quais são os documentos e tudo, mas há respaldo bíblico, teológico e doutrinal para a oração em línguas. Às vezes a gente fala, mas o padre não aceita, o padre da minha comunidade não permite. Irmãos, nós temos respaldo. Não estou falando, irmão, que o padre não deixando, você vai com a oração goela abaixo. Não é isso. Mas eu quero te dizer que muitas e muitas vezes a gente se amedronta e a gente se envergonha do nosso jeito de ser igreja porque nós achamos que não está certo. Irmãos, nós precisamos aceitar a nossa identidade. E quando eu falo em oração em línguas, Romanos 8:26 vai nos dizer assim: porque não sabemos orar como convém, o Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis ou gemidos inexprimíveis. Ou seja, quando eu não conhecia direito o movimento, eu via as pessoas orando em língua e falava assim: eu não aceito isso aí não. Eu só aceito se alguém interpretar. Nem era outro idioma, né? Eu ficava assim: se não interpretar, se não traduzir, para mim, não. Aliás, era nem interpretar. Se ninguém traduzir para mim, não sei. Irmãos, é fruto do Espírito, é um carisma do Espírito, melhor dizendo. E dessa forma, eu não preciso do meu entendimento. Não é o meu entendimento, é o Espírito Santo que age. E muitas vezes a gente fala bem assim: é a linguagem dos anjos. Não há respaldo bíblico nem doutrinal para que isso seja, para que a oração em línguas seja categorizada, irmãos, como a linguagem dos anjos. A oração em línguas é um carisma do Espírito. Então nós devemos evitar essa nomenclatura, esse nome, porque nós não encontraremos apoio para usarmos assim. Ah, mas tanta gente usa. Não há respaldo. Agora o que nós precisamos entender é que é um carisma do Espírito Santo, que em nós nos faz orar quando nós nem sabemos o que é melhor para nós. E a diferença da oração em línguas, irmãos, é que ela nos faz pedir aquilo que nós nem sabemos, mas que nós necessitamos. Então nós não devemos nos fechar. O que se não tiver na minha reunião de oração, fica meio desanimado? A música. E aí nós vamos chamar a música de quê? Canto. Irmãos, se não tivesse os violões, daria para ter canto? Sim. Quantos grupos de oração não tem ministério de música? Levanta a mão. E aí? Nós não vamos louvar a Deus, não vamos avivar a reunião? Vamos, irmão. Ó, minha voz é horrível, eu nem me atrevo a puxar uma música aqui. Mas se não tiver os músicos na minha reunião de oração, gente juntos que não sabe cantar, e vamos lá para frente, vamos cantar e animar o povo, e a graça de Deus vai fluir. Porque a graça de Deus, irmão, ela vem daqueles que se abrem ao Espírito. E eu quero te dizer, se no seu grupo
não tem ministério de música, não desanima não, irmão, porque a graça de Deus também atua naqueles que se dispõem. Não estou desvalorizando vocês não, vocês são ótimos, mas que nós precisamos entender que Deus precisa de nós. Deus nos dá os músicos, mas Deus também nos dá a voz para cantar, para louvar e para bendizer. E aí eu posso te dizer o seguinte: é bom que nós tenhamos técnica, mas o principal não é a técnica, o principal é a unção, o principal é a abertura. Não adianta, irmão, eu ensaiar um ano e ter todo o repertório e falar bem assim: eu vou cantar esse roteiro. Se aquilo não for fruto do desejo de Deus, não toca o coração das pessoas. E eu não digo tocar, irmão, por mero sentimentalismo vazio. Eu digo tocar porque quantas e quantas vezes uma música nos faz voltar a Deus. Em quantos momentos da nossa vida o canto nos faz entender que nós não estamos sozinhos, que Deus está ao nosso lado, que nós temos a força de Deus. É preciso que nós entendamos, irmãos, que nós não podemos suprimir isso. E ainda te digo mais: se não tiver ministério de música, você não precisa de um sonzinho, de botar um CD, ou DVD, ou radinho, uma música do celular. Não, irmãos. Nós, espontaneamente, movidos pelo Espírito, nós cantaremos e Deus fará isso. Amém? Em muitos momentos de oração, Deus nos fala. Agora há pouco, Deus nos falou em profecia, Deus nos deu palavras de ciência, nos encorajando, nos confortando. Nós precisávamos fazer silêncio para escutar. E às vezes, irmãos, nós como carismáticos, eu digo por mim mesmo, quando eu estava ajoelhado ali atrás, eu já queria levantar e falar: você continua. Eu não disse tudo. E muitas vezes a gente faz um momento de oração muito profuso da graça, e a gente quer levantar porque a gente já se sente abastecido. E muitas vezes Deus não falou tudo o que precisava. Aquele que não é ouvido, irmão, acaba por se calar. Se nós não formos capazes de ouvir a Deus, Deus se cala. E eu posso dizer, irmãos, que assim o Espírito Santo me movimenta agora. Muitas vezes nós temos dito assim: na minha reunião de oração não tem profecia, na minha reunião de oração não tem palavra de ciência. Meu Deus do céu, meu núcleo, nem lembro que dia foi que teve a profecia no núcleo. E muitas vezes os carismas não surgem, irmão, porque nós não silenciamos para que eles venham. O silêncio não pode ser apenas fechar a boca. O silêncio precisa ser abrir o coração para que Deus fale. E aí quantas vezes eu estou conduzindo, e aí eu falo bem assim, eu digo eu, irmãos, mas falando de nós carismáticos, né? Quantas vezes nós estamos conduzindo um momento de oração, e aqui o povo está no momento e eu já estou pensando no outro. E às vezes Deus quer me conduzir, mas eu não me permito porque eu estou ordenando do jeito que eu quero. Nós precisamos ser mais dóceis. E para sermos mais dóceis, nós precisamos ter um silêncio fecundo, um silêncio em que Deus nos fala. E não pode ser só um momentozinho assim, rapidinho, nem também precisa ser meia hora. Precisa ser um silêncio para que Deus efetivamente fale. E se não houver nenhuma profecia proclamada em alto e bom som, se não houver nenhuma palavra de ciência manifesta, isso não quer dizer que Deus não agiu no nosso interior. Nós precisamos nos educar. Levanta a mão quem é de núcleo aqui. Amém. Irmãos, nós precisamos garantir que nos nossos núcleos de oração haja silêncio. E às vezes a gente vem conduzir, irmãos, e passa para o próximo momento. Nós vamos conduzir momentos entre nós e a gente faz bem assim. Aqui na Santa Maria eu sei que não acontece, mas na Ceilândia a gente fazia. Houve um tempo em que se fazia assim: começava a condução da reunião, ia um fazer o louvor,
e a outro fazia o ato penitencial, e a outro orava pelo batismo, o outro já ia pregar, o outro fazia o momento de Nossa Senhora e um outro para dar aviso. Gente, as pessoas que estavam no banco viam tantas pessoas transitando ali na frente que ficava difícil muitas vezes até se abrir a ação de Deus. Por que isso, irmão? Por necessidade? Não. Por costume. Nós muitas e muitas vezes nós fazemos assim porque nós estamos habituados. Nós aprendemos assim. Nós vivemos assim, então nós vamos reproduzir assim. E aí a gente quer conduzir a reunião de oração de uma maneira mecânica. E muitas vezes a gente insiste em determinadas orações porque nós achamos que é melhor e Deus quer conduzir a outras. Quantas vezes a gente deixa de lado o ato penitencial na reunião de oração? Um momento em que eu verdadeiramente peça perdão para Deus. E naquele momento Deus me perdoa e eu também me perdoo. E aí, irmão, isso é cura. E às vezes a gente fala, poxa, aquela senhora ali entrou doente e continua doente. Aquele rapaz ali entrou com a perna manca e está saindo com a perna pior do que entrou. E aí a gente vai falando, não houve cura. E muitas vezes a gente esquece que a cura, muitas e muitas vezes, não é apenas a cura física. O perdão, irmão, é cura espiritual. E por isso nas nossas reuniões de oração, nós precisamos garantir que haja também esses momentos. E aí, irmãos, me entendam. Eu não quero que você anote o que eu estou falando aqui, falando bem assim, ó, tudo que ele falava, botar no papel, quarta-feira eu conduzo, vai ser com isso aqui tudinho. Não, irmão. Nós não estamos nos engessando a graça de Deus. Nós estamos entendendo que a reunião é espontânea, mas que mesmo sendo espontânea, nós precisamos estar atentos àquilo que constitui a nossa reunião. E aí quer dizer que hoje o Senhor pode nos dar a graça de viver um momento de ato penitencial. Pode ser que na outra semana Deus queira conduzir a reunião de uma outra forma, mas eu preciso ir entendendo aquilo que faz parte, para que, irmãos, nós não viremos um grupo apenas de reza. E me entendam bem. Quando eu digo um grupo apenas de reza, é um grupo que não vivencia a identidade carismática que nós temos. Nós somos carismáticos, sim ou não? Se nós somos carismáticos, nós devemos nos comportar como tais. Vira para esse irmão que está aí perto de você e fala assim, ô irmão, não dorme não. Você é carismático. E se você dormir, você não vai para o céu. Amém. Irmãos, esse do céu vocês gostaram, né? Olha só. Tem duas coisas que eu falei lá no início que não podem faltar na reunião de oração. Uma é não ouvir. E a outra, não pode deixar de acontecer a pregação. E aí a gente sai do núcleo e fala bem assim, como é o nome do senhor? Iron? Você é do núcleo? Você é coordenador? É? Eita, coisa bonita. Eu falei logo com o homem. Seu Iron sai do núcleo. Tem algum servo do seu núcleo aqui? Quem é? Juliano. Cadê o Juliano? Juliano. Aqui lá, Ah, que é a irmã. Aí Deus discerniu. Ali também, só quer rir, né? Fala bem assim, ó. Você sai do núcleo, fala, o irmão vai pregar. Aí o irmão fala bem assim, bom, se eu vou pregar do meu jeito. Vou lá no meu grupo e vejo assim, o tema da pregação é batismo. Eu vou rezar aqui nada, o irmão já pregou esse tema, eu vou lá, vou ouvir a pregação e vou anunciar. Pode ser assim? Por que não? E por que não dá certo? Talvez não seja o que Deus queria. Pode ter graça? Mas da onde eu tiro a pregação da reunião de oração? Do coração de Deus. Se é do coração de Deus que nasce, irmão, eu preciso entender que não é responsabilidade apenas do pregador, mas também do núcleo. Gente, que reunião de oração fechada, mas também é quem pregou. Irmão, vou te falar, não dá mais pra você pregar não, porque o povo aí, um dormiu, o outro desmaiou.
Quantas e quantas vezes a gente culpa a pregação por não ver sinais de Deus visíveis a olhos nus dentro da nossa reunião de oração? E é preciso que eu entenda, irmão, que quando o núcleo se reúne e discerne o tema e quem vai pregar, ali não é fruto da escuta apenas de uma pessoa, mas de um grupo que se coloca ao dispor de Deus. Quando Nossa Senhora com os apóstolos ali se reuniram no cenáculo, irmãos, o fogo do céu desceu sobre aquele povo. Quando Pedro saiu, Atos 12 vai nos dizer, o primeiro discurso de Pedro, irmão, foi emblemático. 3.000 homens foram convertidos, sem contar mulher e criança. E às vezes eu prego e o povo dorme. Tem uma menina do meu grupo de oração que ela prega, toda vez que ela prega, o povo chora. E toda vez que a outra prega, o povo ri. Eu falei, meu Deus do céu, se juntasse as duas, devia dar certo, né? E aí uma menina até falou bem assim, olha, toda vez que é aquele fulano, que eles olham, né? Quem prega no grupo, falou assim, toda vez que é aquele irmão que prega, ele fala para mim, eu sinto meu coração toma força, eu sinto que aquela pessoa prega diferente. E aí, aquela pessoa prega porque há um grupo que ouviu de Deus e discerniu a vontade de Deus. E aí, toda semana essa irmã dava testemunho, e aí já estou falando um pouco do testemunho. Ela ia dar testemunho, hoje a reunião de oração foi para mim. Aí, na outra semana, ela também era muito tocada, hoje a reunião de oração foi para mim. Aí, na outra semana, a mesma coisa. Aí, minha irmã anda com ela, eu pensei, mulher, falta um dia para a reunião ser para mim também, porque toda semana era para ela. Ela imaginou assim, se ela faltar, vai ser para mim. Mas sabe por quê, irmã? Que a irmã sentia que a reunião de oração era para ela, porque aquela pregação era genuína, era fruto da escuta de Deus. Irmão, eu não estou dizendo que a gente não possa escutar pregações, mas nós não podemos preparar as pregações colhendo apenas do Google, do YouTube e daquilo que eu ouvi alguém dizer. As pregações que são de Deus precisam ser colhidas dele. E aí, irmãos, eu falo em pregações querigmáticas, que sejam verdadeiramente anúncios. Que eu vá lá na reunião de oração, não é para pregar o dízimo, para falar sobre o dízimo, irmão, nem para ficar fazendo catequese. Reunião de oração é lugar onde se anuncia o querigma, irmão, onde o irmão vai lá e ele sente que Deus o ama, que morreu por ele e que Jesus o salvou. E quando esse irmão vai entrando nessa dimensão querigmática, as realidades em que ele vive vão sendo transformadas. E aí, irmãos, eu posso te dizer que há mudança de vida. Aí há testemunho. Aí há realmente o toque de Deus. E aí, falando para os pregadores, e não apenas os que são ministeriais. Quem é pregador aqui, levanta a mão. Tá. Quem é servo, levanta a mão. Nós todos somos pregadores, porque nós pregamos primeiro com a nossa vida. E se precisar, nós vamos usar as nossas palavras. Primeiro nós pregamos com a vida. E aí, o pregador de Deus, ele precisa conhecer a Deus. Seu Heron. Como é que eu posso falar do seu Heron se eu não o conheço? Eu sei que ele é coordenador de grupo, né? Então eu já conheço algo. É o suficiente para falar tudo sobre ele? Não. Eu vou precisar ter o que com o seu Heron para que o anúncio dele seja verdadeiro? Convivência, intimidade. Quem quer falar de Deus precisa ter intimidade. Eu não posso buscar Deus só no dia da missão. Eu vou pregar semana que vem. Fulano fala bem comigo que eu estou uma semana assim de ficar na santidade. Esse tipo de espiritualidade ficou no passado. Nós não somos mais crianças espiritualmente. Nós já desmamamos daquela realidade e falamos assim: ô fulano, fala fofoca perto de mim, não, que eu vou querer falar um pouquinho, aí eu pego, e aí eu posso pregar. Não, irmãos. Nós precisamos combater não apenas porque estamos em missão, nós precisamos combater porque nós somos de Deus. E se nós somos de Deus, nós oramos e escutamos a Deus. Nosso desejo de anunciar não é para eu ser admirado, não, irmão. Porque quem quer ser admirado, quem anuncia Deus por vaidade, não consegue transmitir Deus por excelência.
Porque Deus não se revela, irmão, quando nós queremos nos colocar à frente. Nós precisamos sair do foco para que verdadeiramente Deus apareça. E aí, irmãos, pregar exige provação, exige renúncia, exige sacrifício, mas ver a graça de Deus acontecendo na vida do irmão nos fortalece. E aí, quando eu vejo a graça de Deus acontecendo na vida do irmão, que momento é esse? Não ouvi. Ainda bem que tem aquela irmã ali. Começa com texto. Quando eu vejo a graça de Deus acontecer, eu percebo os testemunhos. E às vezes a gente faz aquela reunião onde foi só o fogo e o poder. Aí o irmão vai dar um testemunho. Eu quero dar um testemunho daquilo que eu vivi na Canção Nova. Tem problema, irmão? Não tem. Mas é preciso que a gente entenda que os irmãos, quando experimentarem uma graça genuína de Deus, naquela reunião de oração, eles vão testemunhar aquilo que viram. E aí a gente quer, muitas vezes, um milagre, algo assim prodigioso. Eu falei assim, Joana, irmã gostou, né? Como é que é seu nome? Nayara. Aí a Nayara fala bem assim, na semana passada tinha um homem que não enxergava de nenhum dos olhos e agora está vendo um pouco. Então eu vou falar para minha sogra para ela poder tem um homem lá que não enxergava muito, agora está enxergando um pouquinho. E a gente vai anunciando o grupo, muitas vezes pelos sinais. Mas é preciso que a gente entenda, irmão, que quando a gente vai se abrindo a Deus, os sinais não vêm para que eu esteja promovendo a graça. A própria graça de Deus vai agindo na vida dos irmãos e vai arrebanhando mais e mais pessoas. E se eu vier aqui na Santa Maria e sentir o fogo de Deus, gente, eu quero vir aqui todo dia. E aí às vezes a gente fala bem assim, aquele grupo é vazio e esse aqui é cheio. Gente, onde tem Deus, o povo está. Então quanto mais nós formos de Deus, mais pessoas vão procurar estar no meio de nós. Então nós precisamos ser de Deus para que a gente atraia outros e outros testemunhos surjam. Agora o testemunho da reunião de oração precisa ser A, B, C. O que é ABC? A. Audível. O que é audível? Eu escuto e entendo. B. Breve. E C. Centrado em Cristo. Vamos de novo. A. Audível. O que é audível? Eu escuto e entendo. B. Breve. C. Centrado em Cristo. E aí às vezes eu vou lá na reunião de oração e o irmão vem dar o testemunho, eu dou o microfone para ele. E aí o povo vai embora e o irmão fica lá. E aí quem está dirigindo ou conduzindo a reunião não toma postura. E às vezes a gente precisa, irmão. E aí como é que eu posso fazer? Chamei o irmão para dar o testemunho, está demorando demais. Irmão, qual era a situação? Falei, eu estava doente da coluna. E o que precisava ser resolvido? Eu precisava parar com essa dor, porque senão eu não consigo trabalhar. Como é que Cristo agiu? Na hora do louvor eu louvei a Deus pela dor e a dor sumiu. Pronto. Eu posso intervir na hora do testemunho, auxiliando o irmão. E aí se o irmão mesmo assim quiser falar assim, palma para Jesus! Aí todo mundo bate palma, meu irmão. Entende? Pode ser assim? Gente, dependendo do caso, a gente quebra um pouquinho o protocolo. Mas às vezes a gente tem que ter sensibilidade para conduzir. Mas tem que ser, o testemunho tem que ser A, B, C. Falta só um elemento. Qual é? Os avisos. Gente, o aviso é importante. Mas quando chega na hora do aviso, está todo mundo atento? Como é que tem que ser um aviso então? Ele tem que ser motivador. E aí eu vou dizer, meu coordenador do grupo de oração, ele vai dar o aviso, gente, a gente fica cansado. E aí o que a gente fez? Fulano, deixa eu te falar, tenta melhorar, faz assim, a gente treina o aviso com ele. Vai lá, quando é um aviso que ele falar, eu acho que eu não dou conta não. Aí o que ele faz? Delega. Fulano, vai lá você dar o aviso essa semana. Mas ele está treinando para se aperfeiçoar. Porque, irmão, se a gente não der um aviso motivador, o irmão não volta. E aí, às vezes, a gente fica divulgando o grupo de oração na internet, é muito
bom, é excelente, mas a gente pode divulgar o grupo na própria reunião de oração. Gente, ó, o tema da semana que vem é esse. Quem conhece? Ó, semana que vem o grupo vai falar sobre batismo. Levanta a mão quem conhece alguém que precisa ser batizado no Espírito Santo. Levanta a mão aí, gente. Opa, baixa a mão. Você gostaria que essa pessoa estivesse aqui? Sim ou não? Sim. Então semana que vem você vai ser boca de Deus com essa pessoa e vai convidá-la a trazer aqui. Pode ser ou não, irmão? Pode. Então a gente tem que começar a usar estratégias para que o irmão venha. Gente, não falamos do batismo no Espírito Santo. Às vezes a gente fala bem assim: tem que ter um momento específico na hora de conduzir para o batismo. Irmão, o batismo no Espírito Santo ele pode acontecer em qualquer momento dentro da reunião de oração. Pode ser no início? Pode. Pode ser no meio? Pode ser no fim? Eu preciso deixar um tema do grupo de oração. Por exemplo, toda terceira semana, pelo não errar, toda terceira semana o nosso grupo de oração vai tratar do batismo no Espírito Santo. Eu preciso deixar assim? Não, irmão, porque o batismo no Espírito Santo ele pode se dar toda semana, irmão, em qualquer momento. Às vezes no louvor tem gente que é batizada, às vezes na hora da pregação, uma pregação tão vigorosa que o irmão fala: nossa, foi Deus que falou comigo, e ali é um desejo de mudança. Então o batismo no Espírito Santo pode ser um tema, mas eu não preciso necessariamente separar o tema do grupo, da reunião de oração, para tratar apenas do batismo. Amém? Amém. Irmãos, a igreja nos diz que espera do nosso movimento que nós levemos a cultura de Pentecostes a todos. Para que nós levemos a cultura de Pentecostes a todos, nós primeiramente precisamos ser batizados no Espírito Santo. Irmãos, hoje nessa formação nós falamos, quem lembra o tema? Elementos da reunião de oração. Os elementos da reunião de oração, eles se juntam assim como um violão. Fala para mim o nome de um. Não ouvi. Louvor, silêncio, canto, testemunho, pregação, ato penitencial, oração em línguas, silêncio já foi, falta já foi, faltou só os avisos. Levanta a mão quem já experimentou todos esses elementos na sua reunião de oração. Levanta a mão assim, baixa. Todos eles devem acontecer na mesma reunião de oração? É uma obrigação? Por quê? Porque a nossa reunião de oração ela é espontânea, mas é desordenada? Quem é que ordena? Espírito Santo. Amém? Irmãos, agora nós vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer uma reunião de oração. Cadê o ministério de música? Está todo mundo aí? Nós vamos fazer uma reunião de oração. Levanta a mão aí. Levanta a mão não, levanta os pés, levanta